Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria continuar a nossa conversa sobre por que fazer terapia. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, porque vai ter muitas coisas que eu vou te agregar, tá? Então, por que fazer terapia, né? Muitas das vezes a gente cresce ouvindo que terapia é só pra quem tá doente, pra quem tá mal, triste, mas principalmente pessoal assim, da nossa geração, da minha geração passada, que a gente ouvia muitas pessoas falando assim que terapia era para pessoas que estavam loucas, doidas ou alguma coisa do tipo, né? Mas hoje a gente já sabe que isso não é verdade. A terapia, ela pode ser utilizada, uma ferramenta, né, para você ter um autoconhecimento melhor, para você se conhecer, se entender, saber as coisas boas e as coisas ruins de você, para você conseguir tratar, solucionar problemas que você não consegue sem esse autoconhecimento. E quantas vezes você já ficou meio perdido, sem saber o que fazer, ou como fazer, ou às vezes sentindo alguma coisa, sem saber o que você estava sentindo direito, porque a maioria das vezes, né, a gente não sabe dar nome aos sentimentos, a gente não aprende a nomear os nossos sentimentos. Então a gente acaba ficando assim, meio perdido, sem saber o que está sentindo. E muitas vezes a gente acaba agindo de algumas maneiras, em algumas situações, e depois a gente fica, meu Deus, por que eu agi desse jeito? Por que eu fiz isso? E a gente muitas vezes não sabe responder, né? E aí é exatamente nessa hora que entra a terapia. Então a terapia é um lugar onde você pode se ouvir, se acolher, você pode se entender, mostrar suas fraquezas, entender os seus sentimentos sem medo, sem julgamento, sem ficar se sentindo mal por isso, sem culpa. É um lugar onde você não precisa fingir ser forte, porque ali é o local onde você deve ser frágil para você conseguir se entender quais foram os traumas do passado que você passou, quais foram as coisas boas que você passou também, e como que todas essas coisas que você já passou na sua vida influenciam o que você vive hoje. Então a terapia é o lugar onde você consegue ser ouvido e se ouvir de verdade. E às vezes a cura se inicia no ouvir. Sabe quando você guarda tanta coisa assim que parece que você vai explodir? Quando você fala, isso é libertador. Freud dizia, eu vou ler aqui. O sofrimento que não é expresso em palavras acaba se expressando em sintomas. E isso daqui é totalmente verdade, tá? Quando a gente guarda muita coisa, muitas vezes a gente começa a sentir uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma azia, entre muitos outros sintomas, tá? E a causa desses sintomas, muitas vezes, é emocional. Se você vai no médico, tenta tratamento, faz exame, procura o que é, por que você está sentindo isso, e você não acha a causa. Muito provavelmente essa dor é emocional e ela está se expressando no seu corpo para que você tenha atenção para ela e trate disso. Então a gente não pode ficar empurrando os nossos sentimentos tudo pro fundo, sem querer tratar, porque isso faz mal e vai refletir no seu corpo físico. Então a fala, ela tem o poder de organizar. E aí quando você fala, você começa a entender o que você está sentindo e conseguir nomear esses sentimentos. E o terapeuta, ele tá ali para te ouvir, sem nenhum julgamento, tá? Sem te interromper e sem te corrigir. Ele tá ali para te ouvir e te ajudar a organizar essas ideias, a entender o que você está falando por trás do que você está falando. Então, terapia não é conselho, tá? Conselho, como o ditado já diz, né? Se conselho fosse bom, as pessoas cobravam para dar. Mas a terapia é muito além do que um conselho. O terapeuta tá ali para conseguir te ajudar a
se enxergar por dentro o que você está sentindo, o porquê você está sentindo, como você está sentindo, a dar nome a todas essas coisas que você não sabe nomear. Muitas das vezes o que você precisa não é de um conselho, mas sim de um espaço acolhedor, com escuta ativa e alguém para estar ali te ouvindo. E quando você começa a se escutar de verdade mesmo, alguma coisa dentro de você muda. Você começa a ter mais empatia por você mesmo e a ter mais paciência em entender o que você está passando, o que você está sentindo, o porquê você está passando, o porquê você está se sentindo dessa forma. E tudo isso está muito ligado a vivências que você já teve na sua vida, coisas que você passou. E a gente vai descobrindo essas camadas durante a terapia. Então, fazer a terapia é uma jornada de autoconhecimento. É você parar e se perguntar: quem eu sou de verdade? Porque muitas vezes na correria do dia a dia, a gente tenta ser uma boa filha, uma esposa exemplar, a funcionária perfeita, e aí a gente acaba se perdendo nesses papéis e não sabendo mais quem a gente é. E a terapia vem te ajudando a relembrar quem você é. Ou se você nunca soube, você sempre viveu querendo agradar as outras pessoas e cumprindo papéis, a terapia te ajuda a você entender e identificar quem você realmente é. Então, na terapia, você começa a identificar o porquê você repete padrões. Porque você sempre procura o mesmo tipo de parceiro, porque você tem dificuldade em falar não, o porquê você tem que dar conta de tudo sozinho. E aí, muitas vezes, identificando essas feridas, que muitas vezes a gente chama de defeitos, né? Você acaba descobrindo a sua força. Porque muitas das vezes esses defeitos que nós trazemos, né, da vida, foi a forma como a gente entendeu que a gente conseguiria sobreviver a situações ou a momentos específicos. Então a rigidez pode ter vindo para nos proteger, o medo vem para nos alertar. O próprio medo é algo natural, né? Nós precisamos ter medo, mas quando esse medo se torna excessivo, muitas vezes nós usamos essa ferramenta, né, do medo para nos proteger, nos alertar contra problemas que a gente já passou. Mas a gente tem que ressignificar esse medo, entender o porquê e tratar ali o que precisar ser tratado em cima desse medo. E a cobrança também, às vezes a gente se cobra muitos outros, porque a gente aprendeu que a gente precisa ser perfeito o tempo inteiro para ser aceito pelas outras pessoas. Então a gente tem que trabalhar em cima disso, porque isso não é verdade. Então isso pode estar te causando mal, te trazendo sentimentos ruins, feridas ao longo da sua vida. E a gente tem que trabalhar e tratar em cima disso. Então a terapia, ela é um espelho gentil. Ela te mostra a sombra, mas também te revela a luz. E aí quando você se olha, você consegue começar a identificar as suas fraquezas e as suas belezas. E através disso, você vai conseguindo melhorar e evoluir a cada sessão. Mas a terapia, geralmente, não é um processo rápido. É um processo longo, demorado, mas no começo pode doer um pouquinho, porque a gente vai mexer nas feridas. Mas ao longo do tempo, a gente começa a identificar a evolução que a gente vai tendo, a melhora que a gente vai tendo, as coisas que antes a gente não fazia e que a gente passou a fazer,
coisas que antes a gente fazia e agora não faz mais. Então, é um processo muito bonito de ser acompanhado, de ser vivido. É um pouco dolorido, sim, mas é algo que muda vidas. A terapia, ela não vai mudar o passado, mas ela vai mudar a forma como você se relaciona com ele. Você aprende a começar a olhar para o passado sem precisar ficar preso nele, sem precisar reviver tudo que você já viveu toda vez que você falar ou lembrar sobre ele. Você aprende a colocar limites sem se sentir egoísta. Você aprende a descansar sem ficar se sentindo improdutivo. Você aprende a ser humano. Aprende que ser humano erra. Você não é um robô. Então você aprende a ser humano em tudo que isso significa, tudo que engloba. E com o tempo você começa a perceber as pequenas mudanças no dia a dia. Uma reação diferente numa conversa difícil, ou um pensamento gentil quando você errar em alguma coisa. Uma vontade de cuidar mais de si, de olhar mais para si mesmo e fazer coisas que você gosta, que talvez você não faça mais, ou que talvez você nunca tenha feito. Essas são as marcas da terapia. São marcas, muitas vezes silenciosas, mas muito profundas. Então a transformação acontece no cotidiano, quando você se permite a viver de uma maneira mais leve, de um jeito mais seu. Fazer terapia é um ato de coragem, é decidir olhar para dentro de si mesmo quando não é confortável. É você escolher se ouvir antes de precisar gritar por socorro. E o mais bonito é perceber que o que antes era um peso, hoje é aprendizado. E o que antes era dor, agora você consegue enxergar como sabedoria. Então, se você sente que chegou a hora de olhar para dentro e se entender melhor, dá esse passo. A terapia não te muda, ela te devolve para você mesmo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e compartilha com alguém que também precisa se reencontrar. Com carinho, Emily Hanna.